mais nada, queria contar uma super novidade pra vocês. Agora o Pod das Doutoras tá com uma parceria incrível com a loja de óculos perfeita, nossa preferida do mundo todo, a Cassif Brand. Vocês não podem perder, corre lá, dê uma olhadinha. Reúne 3 coisas que todo brasileiro gosta: preço justo, estilo e qualidade. Inclusive, nós conseguimos um cupom de desconto para vocês, as doutoras. Vou deixar o link para a compra dos óculos aqui na descrição desse vídeo. E mais uma vez eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a loja Cassif Brand, por estar conosco até nos bastidores. Obrigada por fortalecer o Pod das Doutoras. Olá pessoal, eu sou o Dudu e eu sou o Léo e somos os fundadores da loja Cassif Brand, uma das maiores lojas de óculos de sol do Brasil, e estamos há mais de 5 anos no mercado. E aqui no nosso site você vai encontrar óculos de sol para todo tipo de gosto. Trabalhamos com modelos masculinos, femininos e óculos infantil também. Só óculos de qualidade absurda, olha só, a flexibilidade e a resistência dos nossos modelos. E aqui no nosso site você vai encontrar mais de 1000 opções de óculos de sol e todos contêm proteção, vêm em suas lentes e garantia de 3 meses. E se você quiser saber mais, acesse o nosso site clicando no link na descrição do vídeo ou escaneie o QR Code para ver todos os modelos que temos disponíveis. E usando o cupom ASDOUTORAS você ganha 10% de desconto. Então não perca tempo, acesse o nosso site e garanta já o seu novo óculos de sol. Boa noite, estamos aqui hoje com o Dr. Mauro Ribas, ele que é advogado criminalista, especialista em tribunal de júri e em defesa de policial. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. Começa contando um pouquinho o que levou o doutor a escolher essa área, que é um nicho bem problematizado, com muitas polêmicas, né? E a gente quer saber um pouquinho do doutor. O que te levou? Boa noite, doutora Larissa, doutora Catarine. É uma grande alegria estar aqui, tá? Obrigado de coração pelo convite. O que me levou para o tribunal do júri? Bom, caí de paraquedas. Eu nunca pensei em ser advogado, nunca pensei em fazer direito, mas a minha primeira experiência, né, no tribunal do júri, que foi uma coisa assim maravilhosa. Eu era o réu. Então eu fui levado para o tribunal do júri, eu fui parar no tribunal do júri como réu. Eu era tenente da Polícia Militar, fui acusado de um duplo homicídio, a ocultação de cadáver, um crime gravíssimo na época, em 2010, fui preso. Fiquei um ano inteiro preso no Romão Gomes, fui para julgamento e fui para o tribunal do júri conhecer. Um ano todo preso? Um ano inteiro na preventiva. Conheci o trabalho da advocacia, o meu primeiro contato com a advocacia Foi no Banco dos Réus. Na época, o doutor Celso Vendramini e o doutor Renato, que hoje é meu sócio, fizeram minha defesa e fui condenado a 33 anos e 11 meses de prisão por duplo homicídio e ocultação de cadáver. Fiquei mais 2 anos preso, ou seja, 3 anos, 1 mês e 12 dias, 1.137 dias preso. Quando então foi anulado o júri no mérito, fui para novo júri, fui absolvido e daí fui para rua. E por que foi anulado, doutor? No mérito. Discussão de provas. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Eu fui condenado, meus policiais tinham sido absolvidos, mandaram todo mundo para novo júri. Basicamente. E aí foi absolvido nesse Aí todo mundo absolvido por negativa de autoria. Aí, só que eu era tenente da Polícia Militar, eu entrei na Polícia Militar muito cedo, entrei com 17 anos. Eu nunca tive carteira de trabalho, nunca trabalhei na vida. Era do interior, então a vida no interior era mais barata, né? Diferente em São Paulo, que jovem com 14, 15 anos já tem que procurar um trabalho, um estágio, para conseguir se sustentar. Sim. Lá não, minha vida era jogar bola, brincar, enfim. Naquela época o jovem do interior não existia rede social. Não existia celular na mão, né? O jovem era jovem até muito tempo, soltava pipa com 15 anos, 16 anos. O adolescente era criança ainda, né? Não tinha esse contato com a vida, né? Então eu fui entrar no Barro Branco com 17 anos, eu não tive contato com o mundo do trabalho. Aí quando eu saí do Romão Gomes, no Romão eu fui expulso da Polícia Militar logo após a condenação. Quantos anos você tinha? Eu entrei com 17, fui preso com 23, fui expulso com 27. E foi o ano que eu saí também. Aí... Com a condenação já te expulsaram. Isso. Aí eu perdi a função pública, né? Perdi a patente. Aí eu saí e falei, vou trabalhar do quê? No presídio eu trabalhei com obra. Vou trabalhar com obra, não tem problema. Aí comecei a trabalhar como servente, pedreiro, meio oficial. Só que o Barro Branco, ele elimina 4 anos do curso de Direito. E o Vendramini e o Renato falou, você tem um conhecimento de polícia, você foi comandante de força tática, tem conhecimento de tiro, vem ajudar a gente. Se forma em Direito. Aí eu fiz as matérias que faltavam, foi 8 meses aproximadamente, e comecei a trabalhar com eles. Até que o Renato e o Vendramini terminaram a sociedade, o Vendramini vendeu a carteira do escritório, fez uma outra sociedade, e eu formei a sociedade com o Renato, e assim eu parei no júri.
Nossa, que história, né? Eu jurava que eu nunca ia advogar, nunca quis, assim, vou falar, fazer direito, nada. Então você começou com 29 anos. 20... Porque 27 você saiu. 27 eu fez mais saí, uma- comecei a trabalhar, já ia estudar no mesmo ano, 28 eu já estava no escritório. E o primeiro júri demorou pra acontecer? O seu primeiro júri como advogada? 2018, final de 2018, foi o primeiro, final de dezembro de 2018. Foi um júri bem legal, estava com o Vendramini ainda. E na época eu não sustentava, né? O Vendramini que sustentava, o Renato já não estava mais no escritório, e eu gabaritava o processo para ele. O que eu fazia? Eu preparava todo o processo, fazia um índice mesmo, o pessoal chama de Sim. índice, a gente chama de gabarito. Dá um resumo do que tem em cada depoimento, apresento quais são as contradições e o Vendramini ia lá e sustentava. Ponto. Aí, nesse júri, era a doutora Débora Faitarone, juíza, e o doutor Romeu, de promotor. E eram 2 réus, um nosso, um de outro advogado. E um policial. O réu era 2 policial. policiais militares. 2 policiais. Aí, o promotor, do nada, 1 ano e meio preso, os polícia, do nada, ele chamou a absolvição do nosso. Nossa. Ele viu que o nosso estava mais fraco, então ele fez a tese salomônica, né? Aquela malandragem do promotor. Levo 2 para júri, Sim. um tá mais fraco, Sim. peço a absolvição de um, eu vou ganhar do outro. Falando, eu sou justo, eu sou realmente fiscal da lei, tô pedindo a absolvição de um, mas o outro... Exatamente. O que eles costumam fazer, né? Exatamente. Eu sou o promotor de justiça e hoje eu vou promover a justiça. E qual justiça maior que uma balança equilibrada? Absolva um e condena o outro. Se você caiu nessa armadilha no começo do processo, é muito difícil você sair. Por isso você tem que ir lá atrás pensar, opa, vou recorrer recurso sentido estrito para cindir esse júri, vou dar um jeito de cindir, porque se eu levar junto, se não pensou isso lá atrás, é irreversível. Sim. Exatamente isso. A tese salomônica, que a gente chama, ele divide e fala, eu sou promotor de justiça. E foi o que aconteceu. O Vendramini olha para mim assim, você estudou o processo? Eu falei, estudei, tá aqui, tá gabaritado, pode sustentar. Então sustenta você. Você não tinha se preparado. Doutora Larissa, Na verdade, doutora você sabia Catarina, tudo, eu né? sabia o processo, mas eu sabia falar ainda, né? Eu sempre fui falador, sempre fui brincalhão, mas eu não sabia falar no júri, né? Aí eu peguei o papel, a pauta para cumprimentar a juíza, o promotor, excelentíssima Tremendo. doutora Débora Faitarone, aquele medo, a presidente do primeiro tribunal na época, né? Doutor Romeu, tremendo, doutor Vendramini. Aí, eu não lembro o que eu falei. Só falou. Eu não lembro. Eu sei que foi muito curto. Foi Ele me curto? falou, fala pouco e libera tá. pro outro aí que o nosso tá absolvido. Fala pouco e libera pro outro. Concordo com o promotor, não faz merda e já era, né, meu? Aí... Só faltava fazer não, merda. é que a gente às vezes fica meio bravo com o promotor, dá uma chamada, né? Quando o cara mantém o cara preso e fala, irresponsável, vai Sim. pro ataque, porque vai que eu tenho um júri depois com ele e ele vem com aquele papinho, eu já pedi a absolvição lá. É. Então, às vezes, a gente vai pra cima também, mas enfim. Eu tremia, terminei, sentei do lado. E aí, camarão? Chamava de camarão, né, Vendramini, né? E aí, camarão, foi bom? Ele olhou, foi uma bosta. Mas depois a gente conversa. Meu Deus. Aí, no primeiro jogo, o que aconteceu? Calma que piorou. Piorou aí da minha situação. Quando terminou, a doutora Débora Faitarone olhou assim pra mim. Doutor Vendramini, doutor Ribas, que bom te ver sustentando, mas você não vai ser um advogado do júri. Eu olhei, mas... A juíza? Eu olhei pra ela assim, mas por quê? Porque você é muito fofinho. Olha essas bochechas suas. Vou te chamar de doutor fofinho. Puta, ela me apelidou doutor fofinho na frente dos Meu polícia ainda. Deus. Que vergonha. Imagina a cara dos polícias Meu, sendo defendido pelo Doutor fofinho, excelente, meu. fofinho. Pô, doutor fofinho, meu. Pô, fiquei preso por homicídio. Brabão, polícia, força tática sul, Fiquei preso meu. 3 anos, pelo amor de Ô, Deus, meu, fofinho. Então, aí eu sentei, tomar um negócio com o Vendramini, a gente tem isso, né? Perdeu, ganhou, vai tomar um negócio, conversa sobre o júri, faz um feedback e nunca mais fala sobre o júri. Ponto. Aponta pro cara, ó, você errou isso, escuta o que tem que falar, a gente tem isso, essa metodologia no escritório. Terminou, conversa, morreu ali. Qual que é o júri mais importante? Próximo. Sempre. Aí, o Vendramini explicou, mas sabe por que foi ruim? Porque você não foi você. Você me imitou. Você tentou usar a minha entonação de voz, você tentou falar da minha forma, falar do meu jeito, e foi horrível. Porque você não tinha se preparado ainda, né? Seja você, converse com os jurados. É. Converse, júri é conversar. O pessoal fala muito de curso de oratória, declamar, é conversa. Se você tem o dom da oratória, declama, fica bonito. Mas se ficar só isso no júri, cansa. O júri é convencimento, conversa. Conversa, empatia, conhecer, vender uma tese.
entrar na cabeça de quem tá ali e falar o que ele tá pensando, o que ele tá querendo. E assim foi o primeiro, como eu parei no júri, foi o meu primeiro plenário. O doutor chegou a falar que era o seu primeiro plenário ou não? Por exemplo, Não. para advogado que tá começando agora, o doutor acha que teria que ir com um pouquinho, né, Baixar a mais- bola. baixar a bola, uma humildade, falar, olha, meu primeiro júri, falar pros jurados, pro promotor, Depende. ou eles podem usar contra ele isso. Depende. Vamos lá. Para um jovem advogado que está começando no júri, o réu sabe dessa condição. Sim. Sim, ótimo. Porque por vezes o advogado chega, o réu chega a contratar e fala, tem que jogar limpo. Fala, olha, eu conheço o processo do júri, vou estudar seu processo, vou dar meu máximo, vai ser o meu primeiro plenário e vamos. Não tem medo de falar isso. Uhum. Não tem medo de falar. Eu tenho um asco de uma frase que muita gente fala. O tribunal do júri não é para iniciantes. Tá, então como que começa? Não começa, né? Como que começa? Tipo, quer dizer que todo mundo já é experiente e entra? Eu não gosto dessa frase, porque ela é um pouco arrogante, ela é um pouco separa, ela quer nichar o processo, ficar os dinossauros, a gente já dinossaurão e vou fechar. Não, o que eu acho é o seguinte, o tribunal do júri não é para quem não conhece o processo penal. O cara quer entrar no plenário, não tem problema. Você vai passar 3 noites decorando o artigo 400 ou 500 para não fazer besteira. Sim. Vai pegar 2, 3 livros de doutrina ali, pô, deixa eu entender para não fazer besteira. O que é o 422, o que é o 479, o que é o 480, para não comer bola no básico. Ponto. 2. Conheça o processo de ponta a ponta. 3. Não tenha medo de olhar para o cliente. Principalmente o jovem advogado sofre muito com isso, né? Dele falar, tô vendo causa de repercussão. Vamos dizer, o jovem advogado do interior ou daqui da capital mesmo, ele tem contato com casos de repercussão. Aí diversos escritórios começam a sediar essa pessoa e a pessoa fica balançada. Claro Sim. que fica. Eu fiquei e troquei para o advogado que era o figurão na época. Saí de um advogado que não era reconhecido no júri, que era bom, atencioso, e fui Mas para um você foi figurão convencido. que cobrava 50 vezes mais, mas porque a gente tinha medo. Sim. Só que, de repente, faltou o cara falar o que eu recomendo para todo jovem advogado que chega e fale, tá vendo aquele figurão? Tá vendo lá o Ribas e o Renato? Realmente, mano, os caras lá tá arrebentando. Absolveram 41 polícia nesse ano, aí fizeram 44 júris, só que o seu caso é o caso da minha vida. Eles são bons, mas o deles é mais um. Uhum. O seu é a minha vida, o seu caso muda a minha vida. Então, isso muda, meu. Sim. Esse tipo de argumentação com o cliente, ele muda. Fala, ó, pode falar, o cara ali faz 10 júri por mês, 4, 5 por mês. Sim. Tá, o seu é o meu do ano. É totalmente diferente. Eu hoje, se você me perguntar, você quer ir para um escritório, supondo que eu vá para júri, tirando do Renato, com a Nayara, os amigos que eu sei que não, ele vai para o escritório figurão, ou um jovem advogado com força de vontade que vai dar o sangue no processo? Com certeza. Ele vai se dedicar 1 milhão de vezes mais, porque ele precisa daquilo, Ele precisa quer provar, aquilo. ele quer aquilo. Exatamente. É provar para ele mesmo, não só para o cliente, mas para ele também. Exato, ele tá com aquele sentimento de injustiça ainda, não é mais um. Então, voltando para sua pergunta, Catarina, se o cliente sabe dessa situação e a sua imagem condiz com isso e a sua postura condiz com isso, não tem problema com os senhores jurados. É o meu primeiro. Ou tô começando no júri. Nem era para eu estar aqui, mas aquela pessoa ali confiou em mim a vida dela. Então eu tô aqui, na medida do possível, eu posso cometer erros, mas na medida do possível eu gostaria de tentar expor a minha opinião para Vossas Excelências. Mas isso vai muito da sua feição. Sim. Então, por exemplo, como é que você vai entrar com uma banca de Pica das Galáxias e vai falar isso? Vai muito da tua humildade. Como é que você vai chegar com uma beca brilhante, capa do Zorro, e vai meter uma conversa dessa? Não vai colar. Não vai colar. Então, assim, essa conversa, ela se adequa com a sua imagem e com a causa? Aí sim você fala. Tudo Caso depende do contrário, caso. passa pra frente. Mano. E, doutor, quais são os principais desafios, tanto estratégicos quanto técnicos, em defender um policial de um homicídio em casos de comoção pública? Vamos lá. Primeiro desafio, a comoção pública. Hoje não adianta, independente de qualquer lado político, o Brasil está polarizado. Pouquíssimas pessoas têm condição de analisar friamente pautas de direita e de esquerda
assim chamadas, eu não gosto desse termo, mas assim chamadas, e não tomar partido. Sim. Pouquíssimas pessoas. Falar, eu critico isso aqui e critico aquilo lá. Tecnicamente falando, Lula tinha alguma chance de ser absolvido em Curitiba com o Moro? Não tinha. Tecnicamente, juridicamente falando, Bolsonaro tinha alguma chance de ser absolvido nesse processo agora? Não tinha. Mas o povo não consegue ver isso. O povo não consegue ver. E ó, dos dois lados. Nenhum tinha chance de ser absolvido. Cega, né, a pessoa. Exatamente. Então, quando você entra no caso de repercussão de polícia, começa onde? Na escolha dos jurados. Porque se eu colocar ali uma pessoa que já tem uma visão anti-polícia, que tudo que ela vê já é uma condição pessoal, às vezes por experiências ruins, às vezes por ideologia, às vezes por experiências ruins de familiares, às vezes por simplesmente o que ela consome, a bolha que ela vive no Instagram. Exato, a cultura dela também, aonde ela mora de fato, o que ela vê, quem O que ela o viu. respeita lá dentro. Exatamente. Como é que eu vou pegar um garoto que cresceu lá na comunidade do Rio e falar pra ele, ele sonha em ser um empresário. Para com isso, meu, esse negócio de meritocracia existe pra quem tem condição de estudar. Sim. Agora, o cara que não tem saneamento básico, o esgoto passa por baixo da casa dele, o cara convive com barata e rato, não come, só come quando vai na merenda da escola. E tudo que ele vê é o crime, poder sair com a menininha ali, poder ter a motinho, poder ter o Ray-Ban, poder... Quem que ele vai admirar? Qual a chance dele? Agora, essa pessoa vence essas barreiras, se torna um profissional bom e é sorteado por júri. Qual a imagem dele da polícia? Catastrófica. Sim. Catastrófica. Em compensação, aquela pessoa, seja da comunidade ou seja de outro meio, que já precisou da polícia e teve um bom respaldo, para sempre ela vai pensar. Exato. Aquela pessoa que tem uma ideologia conservadora e punitivista do lado penal, vai ser pró-polícia. Então, assim, o desafio começa aí. Você tem uma sociedade polarizada, que todo mundo quer dar opinião de algo, mas sem se isentar. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio. Todo caso de polícia é caso de repercussão. Pode ser mínima, ou seja, uma nota no G1, uma nota no Ponto de Jornalismo, pode ser máxima, fantástico. New York Times. Mas vai ter certa repercussão, vai ter notícia, vai ter certa comoção. Partindo disso, o Ministério Público, ele é na minha visão, isso é minha visão, é o quarto poder, mas é o maior poder do Brasil. Para quem atua aqui é muito difícil. O cara que é uma perícia manda pro CAEX, faz o que eles querem da forma que querem. Quer extrair celular, extrai, não sabe como, não sabe de que forma, junta no processo o que quer e você não tem como contestar aquilo. Poder de requisição direto. Ele requer o que ele quer e nós não podemos. Então, assim, é uma briga muito desigual até o cara tá denunciado ou pronunciado. É uma briga muito desigual. O Ministério Público já tá aqui. A gente já tá aqui. E estamos correndo atrás e nunca vamos chegar, porque a lei não permite isso. Ele não é parte, não é igual nos Estados Unidos, por exemplo, que é um escritório de acusação, um escritório da defesa, e eles podem produzir as provas com os mesmos meios. Sim. Eu não posso pegar um celular e levar para o meu perito, extrair via Celebrite, que isso é crime. É obstrução de justiça, fraude processual, entre outros, se eu mexer nesse celular. Uma coisa bem básica, nós advogados não temos nem internet no fórum para fazer uma audiência, só a promotoria. Eles conseguem acessar o processo. Começa por aí. Sério, assim, ó, só para trabalhar, só para fazer uma audiência. Você vai lá em Sorocaba, por exemplo, lá no plenário do júri, lá embaixo, não acessa nem a internet do meu celular. Exatamente. Não tem como. Se eu não baixar o PDF e os vídeos, eu fico Na Barra Funda incomunicável. também. Não, e a disposição deles também. O promotor do lado do juiz. Isso daí já é a defesa posição do super semideus, longe. né? Já é a Ou posição do seja, semideus. quem que tá certo ali? Ele é levado, isso eu sempre falo para todos os advogados, qualquer curso que a gente vai dar, você tem que trazer o promotor para a natureza humana. Ele é humano, ele erra, ele tem ego, ele acusa às vezes por ego. O promotor de justiça erra. O Ministério Público, infelizmente, é uma instituição punitivista. Ela não é uma instituição que procura promover a justiça. Ela deveria se chamar uma instituição de acusação. E eu concordo que tenha que ter. Eu não estou falando aqui que não tenha assim que como ter. Tem a defesa tem que ter a acusação, mas eles deveriam então ser... Representando a sociedade de forma, o povo de forma da acusação. Só que não de justiça. Uhum. Aí vem com aquele papinho, eu sou fiscal da lei. No júri, isso é parte.
Porque se você fosse fiscal, ia pegar tantas vezes que eu já vi erros gravíssimos em processo e nunca vi uma autoridade responsabilizada. Acaba Fraudes sendo uma briga de ego, né? e vira A ego. pessoa fica presa inúmeros anos aí é absolvida por um erro da justiça, porque muitas vezes a absolvição vem por isso. E aí, quem responde? Perdeu tempo de vida, perdeu... E não retorna. Não retorna. Se morre na cadeia. Doença, acabou a família, perdeu o emprego, vai ficar música lá, Homem na Estrada dos Racionais. Chamaram pra sempre ex-presidiário. É verdade. É verdade. Eu, hoje, graças a Deus, posso falar que eu e o Renato estamos relativamente bem postados na profissão. Já fazem alguns anos que a gente faz 30, 40 juros por ano. Quer dizer que tá bem. Sim. Isso daí sim. reflete financeiramente, reflete no nome. Ainda escuto isso. Que absurdo. Ainda tenho problema com isso. É, porque você vai ser sempre. Veja, eu não tenho certidão negativa criminal. E não importa que você tenha sido absolvido. As pessoas leigas falam, mas você já Exato. Não, foi mas você condenado. foi condenado, tá aqui a condenação. Não, eu não fui condenado, foi absolvido. Não, O mas fato eles de não você ser entendem. denunciado já é uma coisa. É. Indiciado. Já é. Vai carregar o estigma pro resto da vida, vai E morrer. às vezes é um crime tonto, é uma coisa assim de imposto, uma coisa Doutor, promotores já usaram isso contra você? diariamente. É normal, Absurdo, né? normal. Vira e mexe, escuta o ex-presidiário, tá escutando o Não é ex-preso. possível. Papo No meio do sério. plenário. Na hora, ataque pessoal total. Só que ele devolve na mesma moeda, né? Ele não pensa que vai passar limpo, né? Não pensa. Meu Deus. Não Pode vai. falar, pelo menos se eu fosse preso agora, como advogado criminalista, eu ia estar grandão. Queria ver o doutor promotor É. ali na cadeia em Pinheiros 4. Não, mas eles ouvem as ofensas dele, ouvem a partezinha que tem que ouvir. E já recebeu algumas acusações. Eu? O escritório do doutor. Já! Mas como? Como assim? Estamos respondendo por 13 crimes aí por injúria, calúnia, difamação no plenário do júri Do mesmo promotor. do meu promotor. Mas e aí o juiz E do juiz, não- promotor-juiz nessa juntos. Juiz também? É. Assim, eu não ligo de enfrentar promotor bom, eu não ligo de enfrentar promotor que grita, promotor que xinga. Nosso maior problema é enfrentar juiz omisso. Eu não ligo de enfrentar juiz bravo, daquele que dá paulada em todo mundo. Ô, vai fazer júri. Tem um juiz lá em Ribeirão Preto. É 10 horas da manhã, ele tá começando o júri. Pode estar o MP, pode estar a defesa, ou pode estar ninguém. Ele tá começando. E é porrada em todo mundo. Só que não tem lado. Tinha um juiz na primeira do júri aí, foi pra Botucatu, era porrada em todo mundo, mas todo júri saía. Todo júri Ele acontecia. tratava como igual, era porrada em jurado, porrada em promotor, porrada em oficial, porrada em advogado, É assim porrada que em tem todo que ser. mundo. Eu não ligo do cara ser assim, eu não ligo. O problema é quando não faz nada. Omisso ou parcial. É. O cara quer condenar o réu e quer estar do lado do promotor. Aí o negócio desanda. Só que, estamos lá pra defender a pessoa, A gente tem que honrar quem coloca comida no nosso prato. Se hoje eu gosto de beber bem, gosto de investir bem, gosto de andar com um bom carro, é porque alguém tá bancando isso, alguém que tá numa situação difícil. Então a gente tem que honrar essa pessoa. A gente tem que dar vida por essa pessoa. Senão, desculpa, procura outro emprego, Eu vou trabalhar com alguma coisa que eu fique no escritório. E como que você acha que essas acusações que os promotores fazem impactam na decisão dos jurados perante a defesa, quando o doutor tá lá no plenário? Eu acho que impacta positivamente, porque quando o cara faz isso, geralmente já é o júri esperneando. Já perdi, vou atacar a pessoa. Eu nunca perdi um júri que virou baixaria. Nunca. E muitos A viram pessoa sai da baixaria. técnica e vai pro desespero, né? Pois, Deixa de usar técnica e vai pro desespero. toda já. vez, eu, Renato, a gente costuma dizer, né, que a baixaria do júri é tipo aqueles passeios no Nordeste, que é com emoção ou sem emoção, é a gosto do cliente. Se o cara ficar na prova, não provocar, não ofender pessoalmente, não querer humilhar o réu, subjugar o réu, acuse, chame de assassino, chame de homicida. Se ele achar que o cara estava fazendo isso daí por uma questão de corrupção, chame de corrupto, não tem problema. Dê todos os adjetivos que a lei permite. Pode dar todos os adjetivos, mas não passe disso. E também não passa pra pessoa do advogado. E que passam. Porque, assim, E É um que trabalho, passam. né? são e coisas que passam. distintas, né? Só que quando passa, a gente também passa a pessoa do promotor. Então, É. assim, só que assim, não perdemos. Se for por esse lado, a gente não perde júri. Se o júri é nosso ali, a gente não perde. E acho que o jurado, na realidade, vai pensar, se ele já esteve nessa posição,
Então, na verdade, ele fazendo por onde, ele tá se esforçando e realmente ele não deve estar errando. E os caras dão palco pra louco daí. O cara fazer isso, aí ele me dá margem pra por 5, 10 minutos falar o porquê que aconteceu, por que eu fui preso, e conto do meu processo, da Aí injustiça coloca que eu a culpa sofri. no Estado. E que é, Exato. Não deixa de ser. posso ter todas as características ruins do tempo que eu fui da polícia. Mas esse BO não é meu. E você é a causa viva da injustiça. E tudo que você passou, porque Ah. depois você foi absolvido. Tem BO que é meu? Tem, respondi, assinei, coloquei nota. Tem sim, tem muita coisa, meu. Tá tudo lá registradinho. Esse aqui fui eu, esse daqui fui eu, esse daqui foi eu, esse daqui não. Esse daqui não. Então, assim, teve erro sim, e quando o cara joga uma dessa, cai nisso. Realmente. E como eu defendo polícia, pra mim é simples. Chego, respondi. Esse não fui eu. Mas ninguém tá falando com o anjo aqui. Era a 2 Torres do primeiro comando da capital, sim. Se tivesse oportunidade, teria feito, sim. Mas não fui eu. Sim. Ponto. E provamos isso. E, doutor, recentemente, o doutor participou da bancada de defesa de um júri aí que teve uma comoção muito alta, que foi o caso Lô, para quem não sabe, do policial Henrique Veloso, que acabou atirando no lutador jiu-jitsu, Leandro Lô. Parabéns, estávamos lá assistindo, a defesa foi brilhante, sem palavras, vocês fizeram jus a essa absolvição. Obrigado. E assim, a gente estava lá e a gente viu uma parte muito difícil para nós, que foi a família assistindo e como eles reagiam. Certo. Como que vocês lá do outro lado, talvez vocês apaguem e não vejam o que está acontecendo, foquem nos jurados? Qual que é a estratégia que vocês usam para esse tipo de cenário? Vamos lá. Existem 2 tipos de situação de lidar com família da vítima no júri. Eu vou dar um caso aqui e vou citar 2 exemplos de diferença. Um caso Leandro Lô, ponto, onde teve toda aquela briga, que saiu lá que Pit Boy. Enfim, todo aquilo lá, sim, teve. Não é bonito, mas no momento era necessário até para repelir a agressão que a gente estava sofrendo. Sim. Não agressão física, agressão verbal, né? Agressão verbal, né? E existem famílias que estão... É que cada um sofre de um jeito. Então vamos lá. Os 2 tipos de postura. Existe aquela postura de sofrimento passivo e a postura de sofrimento que ele reage de forma ativa, como é esse caso. Eu fui fazer um júri pesado esses dias. Tragédia. Aquele caso do Mercado Oxo. Uhum. Sim. A gente conseguiu a desclassificação para culpa. Dos 11 tiros, para culpa. A família estava lá. A reação da família era chorar. Eu vou atacar a vítima que foi furtar 4 amaciantes para sustentar uma alimentação ou vício? Não vou. Polícia errou. Ele foi imprudente. Ele atirou achando que a pessoa estava com a mão na cintura, estava armada, mas não era, era sabão líquido. E a lei garante que isso daí é legítima defesa putativa ou culpa na putativa. Sim. 20 parágrafo primeiro, primeira parte ou segunda parte. É isso que eu for sustentar. Só que eu vou olhar para a família e vou desrespeitar ela? Jamais. A família chora, a família tem reação. Só que, por vezes, o sofrimento, ele gera revolta e gera ataque com quem está fazendo o trabalho. Aí a gente pode falar, é legal isso? Eu não posso entrar nesse mérito porque eu não estou na pele deles. Se eu sou advogado assistente da acusação, a minha postura é falar, você vai me atrapalhar se fizer isso. Porque você você tira o foco do que é para tirar, e você gera uma briga pessoal, e o jurado deixa de ver com que prova que eu vou falar, eu vou ficar aniquilado. E essa é a pior figura para o jurado. Ele olhar a briga entre promotor e advogado, acusação e defesa, e falar, vou escolher um lado. Não, ele tem que escolher o lado da justiça. Sim. Só que, infelizmente, acontece, como foi nesse caso. Começaram ofensas em redes sociais, começaram a atacar o Daledone, começaram a atacar o Renan. E note, não tô tirando o mérito deles, a noção deles, perderam um filho, perderam um ente. Independente se foi avaliado causa, legítima defesa ou não, a pessoa morreu. Ponto. E não entenderam que trazer antecedentes do Leandro Lô para plenário é uma forma de trazer uma questão a respeito da personalidade dele como elemento de prova. Sim. Não é demonizar a vítima. Se eu chego, por exemplo, peguei um júri agora na terça,
A gente sustentando legítima defesa da sociedade. O negócio, mandamos lá. Aí sim, eu vou falar, o cara era ladrão, traficante, não se rendeu, isso, aquilo, tal, mas não para humilhar e subjugar a pessoa, mas para mostrar para os jurados com quem que ele estava lidando. E lá, a mesma forma, para mostrar para os jurados, falar, olha o risco que o Tenente Veloso estava sofrendo. O que o Daledoni apanhou nesse processo aí, pelo amor de Deus, em rede social, pessoalmente e tudo mais. Então, assim, é posturas. Eu, pessoalmente, quando estou na assistência da acusação, não gosto de postura ativa da família. Uhum. É lícito, é válido pela revolta deles, mas eu acho que atrapalha, como acredito que todos viram como atrapalhou. Sim, mas naquele plenário parecia que tanto o assistente de acusação quanto os promotores, eles davam um palco E pra parecia isso, que né? incentivava. Que era Incentivavam. parte da Foi- alegação deles, parte da acusação Catarine, deles. foi grotesco, a mãe da vítima Sim. chorando, vai um oficial de justiça levar água e o promotor da bronca no oficial de justiça. Exatamente, porque quer que chore. Para as pessoas ver aquilo mesmo, os jurados se ficarem comover. impactados com aquela Foi cena grotesco. toda. Eu, pra ser sincero, eu amo fazer plenário de porta fechada. Eu amo. Por quê? Porque É só aquilo. é só a prova, é você e o jurado. Não tem distração. Pra mim foi jogo baixo. Só que daí o que acontece? Vira pra sustentação, começa a dar risada, ironizar o Daledoni. Então o jurado olha e fala, e aí, meu? Só que, novamente, não é culpando a família. Eu entendo a reação de sarcasmo e ironia. Eu reajo a situações ruins da minha vida com sarcasmo e ironia. Uhum. É a minha forma de reagir. Cada um tem uma forma de É a reagir. minha forma. Só que eu teria limitado a uma participação passiva. Eu não gosto de famílias participando ativamente. Acho perigoso. Doutor, nesse caso em si, do Leandro Lô, a gente estava lá e assistiu, como ela disse, a defesa foi brilhante, e a inquirição das testemunhas por parte da defesa foi surreal, não tem nem comparação Renan com destruiu. a inquirição. Renan destruiu. E o doutor também. E o doutor Nossa. também. Porque vocês representaram, demonstraram, deixaram muito nítido o que tinha acontecido e a acusação já foi um pouco omissa. E isso eu tô dizendo uma pessoa que estava na plateia assistindo e que entendo de júri, eu achei omisso. Mas, além disso, o que você acha que foi um ponto determinante para a absolvição do Veloso? Doutora Larissa, pontuou uma coisa aqui muito importante. A bancada ela tem que ter hierarquia, ela tem que ter disciplina, ela tem que ser organizada. A gente tá ali, não pode existir ego numa bancada. A gente tá ali, opa, independente de quem é quem ali, a defesa está sendo capitaneada pelo Dr. Daledoni. O Dr. Renan está responsável por essa questão de testemunhas. Eu estou responsável pelo procedimento de polícia. O Vinícius estava responsável por garantir todo o meio material. O Renato estava responsável por não deixar nenhum promotor e advogado interferir na gente. Então, assim, cada um tem a sua função. Se você sentou na bancada ali, você tem que saber o que é a sua função e tratar de forma organizada. Você não pode ficar de falatório, você não pode ficar de ironia. Um pediu a palavra pela ordem, o outro fica quieto. Sim. Um tá brigando, o outro fica quieto. Não existe. Aí quando você parte para uma bancada onde você tem três bancas distintas, ali na nossa eram duas e extremamente organizadas. 3 bancas distintas, mas 3 promotores sem trabalhar em unidade, é impossível que os 3 perguntavam a mesma pergunta que um fazia o outro, aí passavam para um assistente de acusação, repetia as perguntas, aí passava para outro assistente e repetia as perguntas. Como se não tivesse um estudo antes, junto. Não é. Com certeza não teve. Com certeza não teve, mas precisa. Então, aí o que acontece? Quando você joga para defesa e passa de forma ativa, entra um, contesta Sim. A, B, C, D, E. Outro de forma mais incisiva. Outro já entra com questão de procedimento, local, direcionamento. O jurado consegue entender a lógica daquilo. E isso, sim, fez muita diferença em tudo. A construção do depoimento de uma inquirição de testemunha, ela é técnica. Hoje está tendo, inclusive, o curso do Zanoni aqui, né? Tá tendo o curso de Direct Cross aqui vou chamar de Cracolândia? Na Cracolândia, ele gosta de chamar mesmo? Na Cracolândia. Hotel. Lá, então, o que acontece? Você começa questionando algumas divergências, você parte a dar um aperto nela, você volta para a questão técnica, para fim você finalizar naquela grande questão, aquele grande momento, estilo
Macabeia, da Clarice Lispector, Hora da Estrela. Tem que ter aquele momento. Você tem que construir o depoimento para isso e terminar ele quando você extrai essa informação. E também fazer tudo numa ordem cronológica, como vocês fizeram. Não ficar voltando, porque ficou uma confusão É muito que a gente não cansativo. conseguia entender. Na realidade, a gente não conseguia entender o que eles queriam mostrar. Saiu da onde quer chegar aonde. Sim. Exato. Você quer chegar aonde com isso? Qual é a pertinência dessa pergunta neste momento? Não dava para entender. E acredito que os jurados também tenham ficado perdidos. Hierarquia, disciplina e organização. Não pode existir ego. Eu e o Renato, nós somos sócios. Ô meu, esse júri é meu, deixa que eu cuido. O dele, esse júri tá comigo, deixa Sim. que eu me viro. Não tem essa de tipo, vai os dois juntos. Não, Uma briga de ego também entre os próprios advogados da mesma banca de defesa, né? não Ficar pode existir. cortando um Porque ao isso fica- outro, querendo aparecer mais. É seu colega, o júri é de vocês. Tem júri que o Renato tá voando, ele olha pra mim e fala... Tem júri que eu tô voando na prova, ele tá olhando o jurado assim, meu, não atravessa. Continua. Aquele negócio que o povo às vezes fala, eu vou falar X tempo, você X tempo. Meu, você vai falar enquanto o jurado estiver se conectando com você. Sim. Eu vi que o jurado não tá mais me olhando, doutor Renato, É. senta. Então, e lá, a gente sabia muito bem, cada um qual que era a sua função, quem que estava liderando, qual que era a linha, por que isso. E tudo conversado, tudo organizado, tudo sentado. E vocês tudo. passaram isso muito bem para as pessoas que estavam assistindo, para os Que jurados. a gente Isso. conseguia O povo enxergar. a vê, organização. opa, ali realmente. tá organizado. Eu consigo ver a função de cada um ali. Exato. Olha, o Ribas tá falando da parte técnica. O Renan tá explorando as contradições, o Daledoni Sim. tá comandando tudo e dando fecha na turma, e o Renato não tá deixando o povo interferir. Até a forma de sentar da bancada Tava era nesse organizado, sentido. exatamente. Tava Aí do de outro onde- lado, a pessoa levantava, saía Comendo pra ir no jujuba. banheiro, voltava, o que foi uma falta de respeito. Comendo Tremenda. jujuba. É Ai, sério? oferecendo. Dando high five. Aí não podia celular. Não podia celular, mas eles o estavam. tempo todo eles mexiam na caixa Pegava com a os caixinha. celulares. A meu ver, eu acho que mais do que ego foi uma soberba. O Ministério Público, eles tinham certeza que o caso estava ganho. E pra quem tá de fora, até eu, Tinha certeza. confesso. Quem viu só caso pela de imprensa? comoção, olha o tanto de tempo que tá, Leandro Lô, aquela figura, todo mundo falando, E que é? que levou... E que que é, é. mesmo. E eu falei, é muito difícil, não por conta do que foi. Pode ser uma legítima defesa, mas pelo pós, como foi passado pela mídia e tudo mais. E eu acho que o Ministério Público tava certo, vai sentar lá, vou fazer o que tiver que fazer, vou pros debates, vou falar rapidinho, os jurados é meu, já era. E aí eles não Tchau. esperavam essa inquirição da forma que foi. Só que, será que durante a inquirição não tem... Outra, você tem que ter alguém na bancada observando os jurados. Oi, eles estão Uhum. concordando com a minha tese? Não estão? Tá planilhadinho aqui, ó. Tem o 7 aqui. Você tá olhando ali pra eles e tá falando. Aquele jurado, não perdemos já, meu. Sim. Qual que é a vida dele? Ele trabalha com que profissão? Que tipo de argumentação eu posso utilizar para convencer aquele? Você tem que, se você tem 7 ali, 4 ali atrás, 3 aqui na frente, você tem que de forma humana tratar um por um e com a sua argumentação, e por isso que é bom ter mais de um advogado na bancada que seja muito diferente um do outro, Sim. que um sustenta de uma forma, o outro traz a retórica, a oratória, que é primordial, essencial para o júri. Até o tom de voz, às vezes o júri tá cansado, ou Sobe, ele acostumou outro já, fala mais baixo. tá ficando com sono. Exatamente. E se exatamente tava ruim isso. pra nós, que estávamos perto da porta, eu imagino pros jurados que sentam do lado Pelo amor daquele de monte de promotor Aquela e gritaria. assistente. Eu ia pedir um guarda-chuva ali, de repente, tanto que cuspia aí em cima. Meu. Mas Pelo que amor de Ficavam Deus. gritaria. falando, falatório, os jurados ficavam assim, Foi a ó. primeira vez na vida que eu vi uma jurada acenar pra juiz e falar, ele poderia... A acusação poderia parar de falar que eu não tô escutando o que a É testemunha porque tá falando. isso foi no primeiro dia, É, né? Nós não foi. estávamos, Eu mas nós nunca ficamos vi sabendo. isso. Eu nunca vi, era Então, um blá, já, blá, você blá. já percebeu que você já perdeu essa jurada. Você já E criou aí, se você antipatia. Você fica oferecendo jujuba enquanto... E eu acho, de outra forma, eu acho assim, uma falta de respeito tremenda com a família da vítima. Meu, é um clima de tragédia. Porque- É um clima de guerra, de tragédia. Falou Eu tudo. fiquei imaginando, eu naquele lugar, porque parece que a irmã estava. Eu fiquei imaginando eu como irmã, se fosse o meu Você irmão se ali. sentiria representada pelo E o Estado fazendo daquela forma. Larissa do céu, como que uma pessoa faz piada e ri numa Numa situação, situação dessa? daquela, exato. E aí, você não tá revoltado? Você mostra pro jurado que é um teatro. Mas, olha, doutor, teve uma outra coisa que eu achei bem A ruim. juíza. Foi o comentário que a juíza fez. Sabia que ela ia puxar Porque a gente É. ficou muito indignada na hora Qual que ela dos? falou assim, eu Ai, não da quinta sou... Não essa. O pior. esse é o...
estavam falando sobre a técnica, que era aquele policial que estava sendo ouvido, e ela falou assim, e alguém falou assim, respeita a juíza. Que a acusação estava gritando com a juíza, e alguém Sim. falou, respeita. Aí ela falou, não preciso de defesa, eu não tenho faixa preta em jiu-jitsu, mas eu sei me defender. Como que ela fala isso diante de uma vítima de jiu-jitsu? É que eu acho assim, já tinha perdido a linha. Ali, eu acredito que... Ali eu vou falar do tribunal, o que eu acho. Era pra designar 2 juízes, era pra designar uma equipe maior, era pra muito plenário grande. 10. Exato. Era pra plenário, não era pra acontecer isso daqui naquele plenário. Na minha visão, era pra de porta fechada. Porque nem Eu os também funcionários acho. do fórum estavam sabendo como lidar. Como conduzir Mas é aquilo. uma situação Sim. muito diversa do que a gente vê. É muito diversa. Então, assim, esses dias eu fiz um júri, foi no final de setembro. 14 réus. 14 réus da rota. 2 vítimas. O juiz falou, quer saber, eu vou fechar esse plenário, não entra ninguém, vamos trabalhar em paz por 2 dias. Porque na verdade durou tanto tempo por conta da bagunça. Foi uma paz. Foi uma paz. Foram 3 horas e meia de votação. 2 homicídios com 2 qualificadoras para cada réu. Nossa. Não deu um problema. Não teve Então. uma consignação em ata. Porque também não tem uma briga de ego tão grande que não tem gente vendo, Uma né? promotora só, sem assistente, ela fazendo júri, uma guerreira. Doutora Ingrid, pelo amor de Deus, o que ela fez nesse júri, acabou perdendo. Era uma situação também que, polícia trocando tiro contra a cara com explosivo no carro. Sim. Enfim, era uma tese relativamente mais fácil para a defesa do que para o Ministério Público, né? Sustentou a acusação na convicção dela sozinha. Fez uma guerra pra 14 gente lá. réus. Acusou os 14 réus, pediu a procedência de tudo contra os 14 réus, sozinha, sem um assistente. Aí o povo vai lá em 13, 11 e faz essa bagunça e... Faltou um estudo ali, né? Do estudo de caso. muita Faltou coisa. reunião, faltou liderança. Porque a defesa, ela se desdobra pra fazer Fal- a defesa de E fato. faltou comando. E o promotor era super experiente. Mas eu acho que vai piorando, porque vai ficando um negócio mais de ego. É. Eu sou o promotor, eu quero ganhar, eu vou ganhar. E ele se irritava um pouco com vocês, né? Parecia que ele já veio com Não, essa mas ali já tem armadura, problema pessoal ali. Ainda mais com O quê? Renato. Não, ali já tem problema pessoal. Ele processou o Vendramini uma vez, porque ele veio falar que o Vendramini já tinha executado ladrão com tiro na nuca, e o Vendramini... Vendraminizou. Fez o que ele faz. É incrível. O Vendramini é embaçado, meu. Ele meteu, seu moleque, eu vou dar tapa na tua bunda, menino chorão. Processou ele, foi condenado. Foi condenado no plenário do júri por injúria. Era um caso gravíssimo. Renato e o Vendramini fazendo. O Vendramini conseguiu uma vitória maravilhosa. O caso do Tenente Shen. Saiu no New York Times na época. Fantástico. Tomou um pau. Esse promotor tomou um pau. Aí tomou um pau, perdeu na bola e na porrada. Meu Aí Deus. ficou bravinho e meteu o processo de injúria no Vendramini. Você tá vendo? Então já tinha um quê pessoal com a gente ali. É, então ele não tava nem tão preocupado com a questão do júri em si. Ele E queria... na sustentação também, os assistentes não falaram, não... A gente esperou. Contra todo mundo pra quê? A gente esperou isso, porque aí não teve a réplica, o que também foi muito surpreendente ali na hora, porque era um caso que Acharam precisava. que tinha ganho. Mas- Ou falaram, não vamos dar pau Pra pros eles- caras Eu continuar. acho que foi Exato. isso. Eu acho que foi exatamente isso. Porque caras eles tá viram que nadando. vocês estavam seguindo uma linha. Então o Renan tinha muita coisa pra falar ainda. O Daledoni, ele tentava dar uns toques. O Renan E aí tinha ele já- 50 slides pra falar ainda. Sim, E não e aí vão- tinha e não ia umas ter partes tempo. muito importantes pra rebater. É. Tinha que fechar com chave de ouro. Ia ser na tréplica. E eles viram isso. Aí eles começaram com ele mesmo. Assim, vocês conseguiram, com maestria. Meu. Mas eles não contornar tudo tinham ali. mais o que falar também, Também não infelizmente. tinha, mas... Só que é um mais uma vez, eu volto Eu a acho dizer, assim, se é eu um sou assistente de desrespeito. acusação, eu vou sustentar Até o fim. até Porque o fim. você tá ali. A menos que eu tenha certeza, a menos que eu olhe pros jurados e fale, ganhamos o júri. Tá aqui, ó, pranchetado. Tem 4 jurados com a gente. Eu achei um absurdo isso. E que a família também, às vezes, acaba não sabendo que existe isso, da réplica e tudo mais. Porque, assim, se eu tô ali sendo representada por alguém, eu espero que ela faça o Por tantas máximo. Será pessoas, possível na que você não verdade. vê que você tá falando o jurado tá assim, ó? Não tá dando atenção, né? Você entrega o papel na mão do jurado, o jurado pega e... Teve algum momento crucial que a defesa percebeu com relação aos jurados que estava ganho?
quando eles começaram a perguntar pro assistente técnico nosso e pro Veloso. Ali a gente falou, o jurado ele está com dúvidas Eles de estão verdade interessados. e está interessado na legítima defesa. Eles entenderam que houve uma legítima defesa. Na pergunta, quando fizeram, da forma que foi, depois que a gente demonstrou lá, ali falamos, tá com a gente. Ali foi a leitura que o júri era técnico, não era gritaria. Sim. Quando a gente viu, quando eles fizeram a pergunta para o assistente técnico, e fizeram isso, e não perguntaram muitas coisas para as outras testemunhas, o que a gente viu? Eu não estou interessado em narrativa. Eu estou interessado se a polícia preconiza o que o Henrique Veloso fez. E sim, o pós é errado, mas não entra no plenário do júri. Eu acho que foi crucial essa testemunha que você O assistente técnico. E quando É, os o jurados assistente chamaram para isso, na minha visão ali, ela matou a questão. Foi ali que a gente viu, os jurados estão interessados em participar. Aí quando a gente viu a sustentação da acusação, que gritou, esbravejou, mostrou foto do Leandro morto para a família se chocar, e não falou. Eles não falaram uma vez sobre angulação de disparo, eles não falaram uma vez sobre posicionamento, sobre distância, sobre o local, não. Era só narrativa. E por outro lado, eles criticaram muito esse assistente técnico, né? Muito. Eles falaram muito dele. Só que eles falaram de uma forma pessoal. Não pra era uma descredibilizar forma ele. Ontem- técnica. Ontem eu fui fazer um júri e a gente juntou um parecer nosso, no nosso escritório, um estudo técnico, um 3D, né? E a promotora, ela gastou pelo menos uns 40 minutos do início da fala dela, de 1h30, para falar mal do nosso parecer, que não era oficial e que não era aquilo. O que ela fez com isso? Que o jurado ficasse olhando. Que parecer que é esse? Eu quero ver o parecer. Prestou atenção. Eu quero saber que parecer que é esse. Por que ela tá atacando tanto? Não tá falando da causa. E desceu. Falou que foi chat GPT, falou que quem fez não tinha formação, falou tudo. Entregamos um parecer para cada um dos jurados. Eles leram, viram. Esse é o processo, isso é o parecer. E a gente não tá aqui para falar, façam isso. A gente tá aqui para falar, tô tentando te subsidiar. A minha opinião é essa, se você entender que é pela minha opinião, vote comigo. Ponto. Acabamos com eles. Acabamos. Passamos o carro, assim. Porque eles se perdem no personagem. Em vez de, falar de prova. Júri é falar de prova. É retórica, é argumentação, mas é falar de prova. O jurado quer ver prova. O jurado é visual, ele quer ver prova. Que você me traz uma prova que convença? Nada. Ele não já vimos chega nada. condenando, né? Então, assim, a gente que consegue reverter Aí a situação prova que meio ele mostra, provas. a denúncia. Leiam aqui a denúncia, que a denúncia diz, meu amigo. A mesma coisa que eles já sabem. Que eles estavam lendo antes de começar. Exato. Doutor, e a gente está falando muito dos erros da acusação, né? Mas, na sua visão, quais erros que a defesa tem cometido em tribunal do júri que acaba atrapalhando até um caso que estaria ganho para a defesa? Bom, vou falar de erros meus e do Renato e de coisas que eu vejo na internet por vezes, só acesso por rede social, né? Eu e o Renato, às vezes a gente se excede, perde a linha porque a gente veste camisa de verdade, então, mas não pode ser assim. Não é bonito. Não é bonito. Então, às vezes, a gente perde um pouco a razão. Isso é errado. Isso é errado. Não, foi pelo cliente, foi provocado, mas é errado. Eu sou o cara que é pago para ser técnico. Só que, infelizmente, somos seres humanos. Então, um pouco por aqui, né? Então, assim, sim, esse é um erro grave. 2. Organização, a gente não tem problema. Aí falando de pessoal rede social, a pessoa ela foca antes na gravação e na rede social do que no caso e no cliente. É válido gravar para publicar? A gente vive disso, meu. Nós não temos como entrar no mercado se não fizer isso. Tá? Não tem. Não pensa que você vai meter uma nota no jornal igual antigamente, vai fazer, como que o pessoal chama? Internet, como que o pessoal de Google, que os caras contratam tráfego pago, que eu nem sei o que é isso, mas não pensa, isso aí vai te trazer um monte de gente perguntando, especulando, não vai te trazer resultado, dinheiro praticamente nenhum pro jovem advogado que quer entrar no júri. Isso especificando de júri, tá? Eles precisam ver. Aí vem um povo falando de trabalhista, execução penal, é difícil chegar a um processo de júri. Qual que é a forma hoje? Rede social.
É Instagram e TikTok. É postar o seu corte lá, é uma argumentação bonita, é no momento de um embate, de uma parte, você conseguir uma argumentação técnica, jurídica, é uma inquirição mais precisa. Então, eu acredito, eu sou super partidário de divulgação de trecho, mas você não pode fazer o júri para isso, esse que é o problema. Sim. É normal, a gente grava júri, a gente publica trecho sim, até porque é o nosso marketing. Só que você não pode fazer para isso. Isso daí é uma consequência. Se ficou legal, respeite lá a LGPD lá, respeite a todo mundo. Isso daí sempre teve que respeitar, não é por resolução, falta de resolução, sempre teve que respeitar. Se você quer postar a cara do promotor lá, sabe que você vai ser processado, meu. Quer assumir o risco? Quer expor a pessoa? Sabe que você vai ser processado. Eu acho que pessoa pública não tem que ter direito de imagem. Sim. A minha visão é essa. Se ele quer ser funcionário público, que é um funcionário público, Sim. não tem direito à imagem. Filmado de toda forma. Só que a exposição exagerada na rede social, sim, gera questão civil, gera até questão criminal. Agora, esse é o primeiro erro. O segundo, jargões. Eu defendo direitos, eu não defendo bandido. Meu, você acabou de condenar o seu cliente. Jargões gerais. Na dúvida, absolva. Em dúvio pro réu. Meu, isso daí é lindo no direito. É sério que o jurado vai acreditar Isso é nisso? lindo pro juiz, né? O jurado... E nem juiz compra isso. Mas aí é um termo totalmente técnico pra lá. Juridiquês. Então, esses termos... Exatamente isso. Esses termos, eles servem para te afastar do jurado e o jurado falar, tá, então o que ele tá querendo me dizer é que o cara cometeu, mas não é para condenar porque tem dúvida. Meu, se você não defender seu cliente com convicção, isso é um segundo erro, ou seja, rede social e isso, tá? E o terceiro, desconhecer processo. O júri é processo. Antes das provas é processo. Só entre no plenário se você souber do 400 ou 500 de cor. Não precisa saber de cor, 422 diz isso, mas tem que saber que naquela região ali tá isso. Sim. E ir atrás. Esses são os. Se você fechar essa cadeia, fica bem fácil para trabalhar. E normalmente, normal querer divulgar tudo, só, usa o crivo dos amigos, né? Pega sabe aquele amigo sincero que fala, manda um vídeo para ele, fala, irmão, tá legal ou tá... Eu já vi gente postando vídeo sendo esculachado pelo promotor, sendo chamado de palhaço pelo promotor, ficando quieto e achando que saiu bem. A pessoa tem um crivo que às vezes não... Só que eu sou o amigo que se você me mandar, eu vou falar, que merda, hein? Eu vou falar, meu. Igual quando você fez seu primeiro júri, que você saiu e falou, foi uma merda. Entendeu? Exatamente isso. Tipo, tem um crivo, meu, não passe por ridículo. Sim. Manda pra uma pessoa que você confia e fala, e aí, irmão, isso daqui tá ridículo. Posso postar? Entendeu? São esses. Uma outra coisa também que a doutora até falou no começo, é essa questão da organização que o doutor disse, ela falou que às vezes um advogado quer ser mais que o outro e acaba essa disputa de ego. Nós já assistimos um júri que tinham tantos advogados na banca de defesa que ficou, nossa, apavorante. Foi horrível. Porque era um gritando e o outro interrompendo e gritando junto e gritando e gritando e gritando. E no fim, todos estavam defendendo a mesma pessoa. Sim. Só que perderam feio, porque na verdade, não parecia que era eles uma estavam briga. defendendo ali o réu. Parecia que eles estavam defendendo o seu posicionamento perante os seus próprios colegas que estavam na bancada. E quem estava assistindo conseguiu ver claramente. Então, tirou todo o foco. E eram questões de, não, esquece o que ele falou. Esquece o que ele Eu falou, eu tô tenho- falando outra coisa. Tratando tecnicamente disso, né, fazendo uma análise técnica até por nível de aprendizado, o início do júri da Botkiss, eu acho que assim, há 4 bancas distintas, diversos advogados, e quando começou aquela série de solicitações, tempo de almoço, tempo de chegada, ficaram uns 40, 50 minutos, uma hora, um monte de solicitação, e o jurado sentado lá devia estar pegando uma raiva, meu. Então, isso acontece mesmo, né? Porque... Só que é por ego. Pô, meu, não tem problema. Mas aí ainda eram 4 defesas distintas. E ainda assim, Agora tinha que sentar e pensar numa estratégia. Mas uma banca de defesa do mesmo réu? Mas sendo distinto, o foco não são os clientes. Sim. A menos que seja até o contrário. Teu cliente vai acusar o do cara. É. Aí você já, por honestidade, já chega...
doutora, é o seguinte, vamos tomar um café? Ó, a nossa tese vai ser jogar na comanda do cliente seu. Se você quiser sair desse júri, melar ele, tentar uma cisão, mas eu estou te avisando, Sim. nós vamos jogar na tua comanda. Já avisando que você tá bem fudido. Não, joga limpo, é normal, é minha tese, eu vou defender o meu cliente. É lícito isso. É válido, é É da até melhor advocacia. você fazer isso antes. É honesto. Deixar muito claro antes do que Chama pra um na café. hora. Será possível que o cara não tenha... Ah, eu não gosto daquela pessoa, eu não vou sentar. Mas o foco não é o cliente. O foco é o cliente. Sim. O que você acha que o doutor acha que sai na frente, a técnica ou o emocional? Sei que ambos faz parte ali Técnica. do jogo, Técnica. mas mais a técnica. O emocional, ele ajuda no convencimento. A técnica, ele põe tudo a perder. Se você não tiver conhecimento de processo, não tiver conhecimento de provas, acabou o júri dos anos 80, que o cara, você vai lá contar uma crônica, um negócio, vai fugir do processo e vai ler. Hoje a disputa, ela é muito grave. Hoje é Celebrite, hoje é balística nível top, hoje é reconstituição 3D, é técnica. E a gente vê os jurados mais interessados É sobre a sim. verdade. É real das 50-50, provas. só que primeiro vem a técnica. É meio a meio. Na verdade, acho que o emocional é quando a gente não tem muito Não, que... o emocional, eu acredito que ele tem que entrar no nível do ser humano. Então, por exemplo, o júri de ontem. Nós estávamos com a prova técnica. Só que aonde que entra no emocional? Por exemplo, uma tese de legítima defesa putativa. O que é putativa? É um erro. Uhum. É um erro. Então, você trazer para o emocional o que é o erro do ser humano? Ou seja, eu poderia pensar, vou colocar um engenheiro lá porque a minha prova é técnica, mas ele vai entender a condição de erro? Não, o cara trabalha num nível que é inadmissível o erro. Então, o da humanas pode não entender tanto uma questão técnica, mas no emocional ele entende. Então, o emocional ele é um complemento, ele é a metade que tem que finalizar. Todo júri, se você for só com técnica, esquecer da retórica, esquecer daquela fala bonita, até da teatralidade limitada à pessoa de cada um, você não está completo. Pode ganhar. Eu sempre falo pro Renato, a vitória, ela esconde um mau trabalho, assim como a derrota às vezes apaga um bom trabalho. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você ganha o júri, mas foi uma porcaria. Você ganhou por causa da causa, às vezes, por causa do jurado. Só que às vezes você perde o júri voando. Sim. Então, nunca deixe a derrota apagar um bom trabalho ou a vitória esconder um erro, né? Doutor, durante a sua carreira, você já cogitou em algum momento recusar algum caso pela repercussão ou pelo que pudesse causar a sua imagem? Já, claro. Teve uma vez, o Renato chegou um bichão do comando. Bichão, meu. E o cara vendo, marca uma reunião, nós não sabia quem era o cara, foi até intermediado por um colega que nós não sabia que era envolvido, né? Chegou lá o cara, sentou lá. Meu, atrás da minha mesa tem um braçal meu do Tático Sul, um braçal da Força Tática do 37, um braçal da Força Tática do 50, um diploma de policial militar do ano, diploma de Laura Mérito Pessoal, diploma de Operações Especiais lá quando eu fiz no CAT. O cara chegou... O cara me senta lá, caveira, isso, aquilo, arma. O cara senta lá, aí eu olhei assim, meio que reconheci ele. Você sabe o que eu sou? Eu falei, eu sei, o que você tá fazendo aqui, meu? O que eu achei que o cara tinha ido lá pra falar, tipo, alguma coisa tipo, seus polícias lá tá correndo atrás da minha família, tá me apavorando, vamos dar um tempo lá, tal. Sim. Achei que ele tinha vindo pra Uma intermediar trégua. alguma coisa, vamos dar uma trégua aí, meu, tal, né? Achei que veio pra intermediar alguma coisa desse tipo, né? Doutor, tô com um caso assim, um menino meu, da minha confiança, tal, foi preso, vai pra um júri assim, não tem polícia envolvido, era cobrança, negócio de Jack ali, ele deu a ordem, ele tá sendo julgado, interceptaram as conversas, o executor foi condenado e ele agora caiu no mando. Tribunal Sim. do crime, negócio de Jack. Aí eu falei, irmão, você tá vendo aqui, mano? Ele não, mas não envolve polícia militar, não envolve, vai ser questionar a investigação e negar e falar que não tem nada a ver. É técnico o negócio, não vai ser atacar a polícia. Olhei pro Renatão, falei, mano, manda um preço pra não pegar, meu. Não vamos negar, né, pra não Aí fechar manda, a ele porta. pega.
É tanto. Ó, chutamos. Tinha 0 no bagulho. Aí o cara olhou assim, doutor, pode ser em 2 vezes. Nossa. Não, não pode não. É só ir uma mesmo, não vai ser. Eu olhei Aí assim, uma e agora? 5 eu minutos. falei, a primeira quando? Porque é 2 horas. Eu falei, você tem um CPF ou um CNPJ para emitir a nota? Ele, temos. Tinha tudo. Porque eu ia negar, né? Se eu falasse, É. não, a gente só emite, porque a gente só emite nota. Entrou espécie, a gente só emite nota. É inevitável para o advogado criminalista, uma vez por vingança do MP, você sofrer uma busca e apreensão. Sim. É inevitável. Então, você já tem que fazer, se fazendo tudo certo, você já corre o risco. Imagina. Imagina fazer errado. Aí eu falei, tá bom, vamos trabalhar. Pagou. O cara foi solto, foi solto num HC que tava pendurado, que não tinha sido nós que fez, tal, 2, 3 dias depois. Aí beleza, vamos fazer o júri do cara, não tem problema, né? Deu uns 15 dias, trocou tiro com a polícia, morreu. Nossa, não era pra ser. E nós já tinha pegado a grana. E é óbvio, eu e o Renato, nós somos gastadores profissionais, meu. Ele adora viajar, eu adoro Acho que é comprar... mal dia advogado criminalista. Eu adoro comprar um relógio, um jet, um carro, amo, gosto de beber bem, gosto de Macallan, gosto. Eu ainda gosto de viajar, viaja o mundo inteiro, é a vibe dele. Aí eu falei, e aí, mano, como é que vai devolver isso daí, né, meu? Já subiu? Mas deu 2 dias, o mesmo contato, o cara lá queria conversar com vocês. Lascou, tem que devolver, né, mano? Não Dá vai um jeito. fazer? Sentou lá no escritório, doutor, você tá sabendo o que aconteceu aí? O menino, em vez de ficar sumido, foi aprontar as dele lá, né, meu? Acabou trombando e foi embora. Tudo certo, tá limpo. Eu só queria te pedir uma coisa, ó, lá vem. Posso não pagar a segunda parcela? Meu Deus! O que é justo? Ele falou, não, o que é justo, eu sei, eu também vivo nisso daí, não vou cobrar o anterior, mas pode ser, você pode me liberar dessa obrigação? Posso te responder daqui 2 horas? Eu vou dar uma conversa. Mas foi exatamente isso. Eu falei, eu vou verificar com o meu sócio, tá bom? Vou conversar com ele. Mas foi a única vez que a gente falou, putz, eu não vou pegar. E pegamos. Mas não era pra, mas fazer de qualquer Não jeito. era pra ser. Colocou tanto empecilho. E foi, meu. É porque, assim, na verdade, se vocês atuam nessas questões, como que vocês ficam com o principal cliente de vocês? Que são Não, os assim, eu não tenho policiais? problema nenhum em defender sendo teste negativo de autoria. O que eu não pegaria? Policial militar vítima ou se eu tiver que contestar um policial militar em plenário. Tá. Se eu tiver que contestar um policial militar, um guarda civil em plenário, não pego. Porque, por exemplo, o Tribunal do Crime, querendo ou não, depois os policiais não vão ficar um pouco com o pé atrás? Pelo contrário. Não, isso Eles aí- superentendem. Não, eles querem contratar quem ganha júri. Eu O cara não acho tá nem também. vendo. O cara Entendi. quer um nome fortíssimo disso daí que defende situações como essa e defende polícia, é uma lavagem. Sim. E há muito tempo, há muitos anos. Por quê? Porque o cara é bom, porque ele ganha. Por que o cara não sai do mercado? Porque ele ganha. Por isso que ele tá há 30 anos no auge. Nenhuma das partes se importam. O cara vai se importar por quê? O Pegá-lo que ele quer? Quer como que o cara... defensor. Ele é honestíssimo, uma postura ética incrível, Sim. não mistura as coisas. Como o Valdir Troncoso Pérez dizia, né? Anda na lama sem sujar o sapato. Entendeu? E voa. Voa dos dois lados e ganha. Exatamente. Então, o cara tá ligando pro cara que ganha e que seja honesto. Por exemplo, eu tenho sim um empecilho. Eu não posso. Eu tenho uma questão que eu não vou contestar um depoimento de um policial em plenário, menos que ele tenha acusando outro policial. Eu não vou contestar o depoimento de um guarda. Eu não vou defender alguém que baleou um policial, que baleou um guarda. Não vou. Isso daí sim. Só que nem procuram também. Nem Nem tem procuram. procura. Não, nem procuram. Nunca procuraram a gente. A nossa bandeira. É. Se o cara olhar a primeira página do Instagram, ele já vai ver. Não vou. Não vou. Agora, para casos como esse, negar autoria, meu, já fizemos. Fizemos bastante, já. Fizemos bastante. Bastante. Não tem milindre nenhum com isso. Se o cara tá... Se a investigação tá mostrando que tá errada... Aí não tem problema nenhum também. Se tem erro, se é uma injustiça, não importa quem tá sentado ali. É uma injustiça de É qualquer uma forma. injustiça, meu. Porque essa Sim. injustiça, se eu falar, ele pode sofrer essa injustiça porque o cara é isso, aquilo, um dia essa injustiça pode chegar na minha porta como já chegou. Com certeza, Uhum. é.
Ah, vamos acusar o Ribas porque ele mesmo é comandante de pelotão, grupo de extermínio, isso, aquilo, já tem uma pá de homicídio, vamos jogar mais um nele. Sim. Que foi o que aconteceu? Então é isso. O tempo voa. Nosso episódio tá chegando ao fim, mas para Fantástico. finalizar, eu gostaria de saber do doutor, o que o doutor acha que podemos fazer para, assim, de uma forma ou outra, institucionalizar o diálogo entre acusação, defesa e magistratura, principalmente nos casos de repercussão midiática no tribunal do júri. Encerrar as instituições e começar do zero. Somente. Eu acho que sem chance de diálogo. Infelizmente, a questão da acusação, ela está intrínseca já no Ministério Público. Não existe. Eu não vejo hoje em dia. E para mim está piorando. Eu estou vendo cada vez mais promotores com menos tempo de Ministério Público, mais arrogantes e ofendendo mais. Ontem parti com ofensa pessoal e assim, desculpa, era uma causa técnica. E vendo os promotores mais antigos, aqueles mais respeitosos, já vão parando e tudo mais. Então eu acho que está piorando. Eu acho que está piorando, eu não acho que está melhorando. Infelizmente, a magistratura e o Ministério Público eles estão muito longe da sociedade. Eles veem como heróico. Eu fiz um júri semana passada em Cravinhos, promotor tratando como heróico ter ficado 4, 5 anos estudando e ter conquistado o cargo. Heróico é o cara que sustenta a família com 2, 3 empregos. Porque ele ficou estudando parado em casa, né? O cara é um playboy que teve a vida fácil. Heróico é o moleque que entrega iFood o dia inteiro nesse sol aqui, cai de moto, levanta e ainda volta e arruma mais um emprego. Heróico é o cara que me trouxe até aqui o Uber, que tá desde as 3 horas da manhã ligado, ativado o Uber. É porque parece, na verdade, que eles não vivem mesmo. Não. Isso em todas as questões, não só no tribunal do júri, mas nas questões tráfico, roubo, essas coisas, eles nunca vão entender o que ele fez. Então, enquanto a gente não popularizar os cargos públicos, a saber, colocar pessoas do povo, desculpa, eles não são da minha realidade. Eles não vivem. Hoje eu consegui ter uma condição de ter um carro melhor, um relógio melhor, uma roupa melhor, viver um pouco melhor, beber melhor, comer melhor. Por quê? Por causa de eu trabalho 20 horas por dia. Não sou melhor que ninguém, mas a gente trabalha 20 horas por dia, 21 horas por dia. Mas a gente saiu de baixo. A tropa da polícia militar, ela é pobre. Quanto que o soldado ganha? Ele mora na quebrada. Ele sai da quebrada e volta pra quebrada pra trabalhar. Então, assim, tá muito distante da gente. Olha, magistratura entrando 27, 28 anos, você vê, todo mundo nunca pegou um metrô na vida, meu. Nunca pegou um ônibus na vida. Como que esse cara vai julgar alguém? Como que esse cara vai falar de uma violenta emoção? Nem sabe o que é. Só leu. Como que esse cara ele vai aplicar uma medida técnica dele? O cara ficou 4, 5 anos recluso, estudando. Não é uma questão, é uma profissão de humanas para pessoas que não são humanas e em todos os sentidos. O cara perde a humanidade, vira uma briga de ego para acusar e condenar. É isso mesmo. Então, assim, é um semideus. Eu estou falando a verdade. Quem que ensina isso? O que é ensinado para a pessoa sair assim? Então, eu acho que não tem solução, porque está muito distante da sociedade. Está muito distante da parte baixa da sociedade. Eles acham que eles defendem a sociedade. Mas, na verdade, é fácil acusar, com perdão da palavra, polícia preto, pobre e favelado. É fácil, meu. É fácil acusar o molequinho no tráfico. É fácil. Difícil é prender banqueiro, né? Difícil é prender político. Quando é corrupto, existe muito político bom, a gente também não pode criminalizar uma classe profissional, né? Então é isso, acho que não dá. Triste. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente, foi uma aula, né? O conhecimento do doutor. Obrigada mesmo por ter topado participar de um dos nossos episódios. Valorizando. Adoramos, Obrigado. Muito obrigada de coração. Esperamos reencontrá-lo novamente. Em breve. Trabalharmos juntos, quem sabe. Com certeza. E também estamos à disposição do doutor. Com certeza. Obrigado de coração pelo convite. Imagina. Agradeço a oportunidade e sempre que precisarem, estamos à disposição. Obrigada, doutor. Esse... E esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras.